Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Então, lembrando, eu sou a professora Karine, do quarto ano B do Sagrada São José, e hoje vou estar com vocês na aula de produção de texto. Nós vamos precisar do caderno de português e do seu estojo. Vamos lá? Para começar nossa aula, nós vamos falar sobre algo que vai acontecer em todas as cidades do Brasil no mês que vem. Vocês sabem o que é? São as eleições. No mês de novembro, as cidades de todo o Brasil vão votar para escolher o prefeito ou a prefeita. E você sabe o que um prefeito tem que fazer pela cidade? Qual é a função de um prefeito? Nas aulas anteriores, nós lemos o livro Carta à Prefeita. E lá, no meio da história, a professora Zelina contou sobre a função dos prefeitos e também dos vereadores. Olha só, aqui temos um pouquinho sobre a função do prefeito. Ele é o chefe do executivo, é a principal autoridade do nosso município. Cabe a ele atuar em parceria com o governo estadual, federal, para beneficiar a população local. Olha só, o que ele tem que fazer? Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais. Então, aquele dinheiro que a gente paga de taxa, né, que os adultos pagam nas contas, os impostos, vai para a prefeitura uma parte e o prefeito é que tem que administrar, ver no que vai gastar esse dinheiro. Proteger o patrimônio histórico e cultural do município, então valorizar os museus, os lugares antigos, os lugares que são usados para manifestar arte e cultura, garantir o transporte público e a organização do trânsito, pavimentar, ou seja, asfaltar ruas, preservar e construir espaços públicos como praças e parques, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa, apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar, ou seja, permitir ou proibir alguma coisa. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico. Lembrando que o saneamento básico tem a ver com a água que chega tratada às nossas casas, o esgoto. Implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Então, olha só quantas funções, quantas coisas importantes que o prefeito tem que cuidar, tem que verificar se está acontecendo corretamente, o que precisa melhorar em sua cidade. Hoje, na nossa produção de texto, nós vamos seguir o gênero textual que nós temos trabalhado, que é a carta aberta, e vai ter a ver com o prefeito, porque vocês vão criar e escrever uma carta aberta para o futuro prefeito ou futura prefeita de Ponta Grossa, reivindicando algo para a cidade ou apresentando problemas e sugerindo soluções. Lembrando que hoje vocês farão essa produção de texto de forma individual. Cada um fará a sua produção, o seu texto, a sua carta, com capricho, são as suas ideias, então você tem que criar, não pode ser o texto copiado do livro que nós lemos, não pode ser o texto que a gente fez na aula passada, certo? Você pode ler para ter ideias e lembrar da estrutura, de como se faz, deve ler antes, né? Para poder ter ideias também. Atenção! Por se tratar de uma carta aberta, as melhorias que você solicitar devem ser de interesse coletivo, trazer benefícios para a comunidade da nossa cidade, para várias pessoas, e não só para você ou para a sua casa. Então pense no que você vai colocar na sua carta aberta, o que você vai reivindicar, o que você vai pedir, o que a cidade está precisando,
Ou então, qual é o problema que você notou que tem te incomodado na cidade e que você gostaria que o prefeito desse um jeito, né? Achasse uma solução. Você tem uma ideia para ajudar também, uma sugestão para dar para o prefeito para solucionar esse problema? Para isso, você vai precisar lembrar da estrutura da carta aberta. Como é que tem que ser esse texto? Como que é a escrita dele? O título, que é a quem se destina a carta, para quem você está escrevendo a carta em principal. Por exemplo, pode ser em forma de chamamento, no vocativo, por exemplo, prezados senhores, caros visitantes. Então, pode ser em forma de chamamento ou pode ser em forma de título mesmo, por exemplo, carta à professora Karine, carta à diretora da escola, tá? Então, dependendo, pode ser desses dois jeitos. A introdução, que é o ponto de vista sobre o assunto, a importância daquilo que se pede, os seus argumentos. Então, você teve a sua ideia do que você vai falar para o prefeito, né? Para o futuro prefeito de Ponta Grossa. Você vai contar no comecinho da sua carta a importância daquilo que você precisa. O ponto de vista sobre o problema que você vai citar, os seus argumentos para estar escrevendo essa carta. O desenvolvimento, você vai escrever o que se pede, o que você vai pedir, o que você vai reivindicar, ou qual é o problema que você vai apresentar para o prefeito. Na conclusão, você vai deixar qual é a sua expectativa, o que você espera que o prefeito faça depois de ler a sua carta, ou qual é a sugestão que você dá para o prefeito para poder resolver o problema que você citou. E a despedida, que é o nome de quem escreve a carta, ok? Então, toda carta aberta tem que ter estes itens, como nós fizemos na aula anterior, que fizemos coletivamente um texto, uma carta aberta para os visitantes do Parque Ecológico Gralha Azul, tá? Você pode assistir novamente a aula da semana passada, clicando no link que a sua professora enviou. E também pode consultar o seu caderno. Lá nós registramos, nós escrevemos a carta que criamos juntos na aula passada. E lembre-se que a gente usa linguagem formal na escrita desse tipo de carta, na carta aberta, ainda mais que é para o prefeito, né? Então, usar linguagem formal, nada de gíria, nada de oi, tudo bem, certo? Então, olha só, você prestou atenção na estrutura que a carta aberta tem que ter, certo? Com muito capricho. Segue o exemplo da aula anterior em que a sua professora te ensinou, junto com sua turma também, a fazer a carta aberta, ok? Você tem no seu caderno, você pode abrir, consultar, ver como que é o modelo, como que é o esquema da carta aberta que vocês fizeram. Lembrando que essa carta é para o futuro prefeito ou a futura prefeita da cidade. Mesmo a gente não sabendo quem é, os nossos pedidos e as nossas necessidades continuam as mesmas, né? Então, você vai pensar o que você vai dizer, o que você vai escrever para o futuro prefeito da cidade, ok? O que você precisa, o que você reivindica. Você pode conversar com seus pais para eles te darem sugestões também e você escolher a qual você acha mais importante ou escolher uma ou duas coisas ali, certo? Você pode seguir o exemplo da carta que as crianças do livro que nós lemos fizeram, que elas elencaram algumas coisas que elas gostariam que o prefeito fizesse. Ou pode seguir o exemplo também da carta aberta que nós lemos no livro de português, em que o cidadão escreveu sobre uma determinada coisa, né? Sobre as calçadas, lembram? Que da cidade de São Paulo, que ele gostaria que arrumassem e disse como que ele gostaria que ficasse e por que era importante fazer isso, certo? Então, pode escolher os modelos. Você tem também a carta coletiva que a gente fez na aula passada, como eu já falei. Então, você tem várias fontes para se basear. Então,
Uma carta para o futuro prefeito de Ponta Grossa, em que você vai reivindicar algo ou vai apresentar um problema em que precisa ser solucionado, ou vai apresentar um problema que precisa ser solucionado. No final, você coloca a sua expectativa, o que você espera que o prefeito faça depois de ler a sua carta, ok? Ou sugere uma solução para que ele faça, certo? Capriche na letra, lembre dos parágrafos do 0 até o 2 da régua, 2 centímetros, pontuação, linguagem formal, letra caprichada. Você pode fazer o seu rascunho numa folha separada, numa folha de rascunho mesmo, depois passar a limpo no seu caderno de português com muito capricho, tirar a foto do seu texto, cuide para que apareçam todas as palavras, inclusive aquelas que ficam no meinho do caderno, entre uma página e outra, para que a professora possa corrigir bem. Você vai enviar as fotos do seu texto, da sua carta aberta, para o portal do aluno, para que a professora corrija e devolva para você ver o que você precisa melhorar e o que você fez certinho na carta aberta. Bom texto? Tchau, tchau!